Então, a primeira coisa que você tem que ter para falar o idioma é vocabulário. Nessa frase que você tem aqui, vou falar com você. Para você falar isso em inglês, o que está em amarelo é o que você precisa ter para que você possa comunicar. Então, você precisa conhecer o verbo talk. Primeira coisa, saber que eu, inglês, né? E aí saber o verbo talk e saber que tem o you, você. Se eu falo assim, ok, dessa forma aqui, ó, I talk to you, você consegue me entender, todo mundo vai me entender. Se eu colocar uma manhã aqui, ó, por exemplo, que é tomorrow, ok, você vai conseguir me entender. Então, seja, I talk you tomorrow. I talk you tomorrow. Tá faltando coisinhas aqui, preposições, mas elas não são essenciais, digamos assim, para que você, a sua comunicação, para o seu pensamento, realmente, você possa expressar seu pensamento. Então, se eu falo assim, vou falar com você amanhã, então eu posso falar, ó, então a pronúncia do verbo conversar em inglês é talk, ok? Talk, talk. Ok? Tenta, como o K não tem consoante, você tenta eliminar esse sonzinho aqui, ó, talk. Então, o máximo possível que você conseguir não enfatizar o K da palavra talk, melhor fica a sua pronúncia. Então, com esses um, dois, três, quatro palavras aí, o cachorro vai latir agora, hein? Cinco mesmo. Vamos lá. Então, I talk to you tomorrow. Eu já conversei em inglês, aí eu tenho que ir treinando, ó. I talk to you tomorrow, I talk to you tomorrow, I talk to you tomorrow. Tudo é repetição. Ou seja, você vai percebendo que se você falar apenas uma vez aqui, você não vai conseguir, tá? Depois lembrar isso. Então você tem que ter repetição para que isso saia naturalmente. Agora, vou melhorar um pouquinho. Vou colocar um leve to aqui no finalzinho. Tá? Então vai ser o seguinte, ó. I talk you. Ok, I'm sorry, errei. Vamos mudar aqui. I talk to you, ok, tomorrow. Então, ali você colocou a preposição, que é o com, tá? Então, ou seja, ó, já melhorou sua fala. I talk. Só que mesmo assim, colocando a preposição correta, você vai perceber que não vai ser tão enfática assim. Olha só como é que ela vai ser, ó. I talk to you. To you. Não vai ser to you. Você não vai arredondar a boca para falar esse to. Então, fica como? I talk to you. To you. Tá vendo? De leve. Vai sumir praticamente na conversação. I talk to you tomorrow. Tá vendo? I talk to you tomorrow. Olha só o que você está fazendo para falar inglês. Se você estiver apenas ouvindo eu falar, não vai funcionar. Você precisa repetir em voz alta. Você vai ter que falar isso em voz alta. De novo, ó, depois de mim, ó. I talk to you tomorrow. I talk to you tomorrow. Vai falando. I talk to you tomorrow. I talk to you tomorrow. Beleza. Gramaticalmente essa frase aqui tá certinha? Não, porque você tem um sublinhado aqui, ok? Dizendo que, ó, coloca uma coisinha que tá faltando. A gente vai colocar um leve will aqui, ó. Fiz até a contração dele. Ele não é essencial para você falar inglês, tá bom? Não é. Ou seja, você pode dizer, nossa, mas como é que eu vou dizer? Não, o mais importante ali, se eu tirar tudo isso daqui, ó, se eu tirar isso aqui e colocar isso aqui, I will. Você sabe o que eu vou fazer? Não, né? Não sabe. Então, quer dizer que ele não tem importância alguma ali. Comunicação, o idioma é feito para comunicação, tá? Não é para dizer que você conhece regras de gramática, concorda? Hã? Então, ou seja, ó, se você não concorda, tipo assim, não, eu prefiro ter gramática do que um bom vocabulário. Então você não consegue, você não entende, você perdeu a essência do idioma, que é comunicação, tá? A gramática, se você não sabe, ela vem depois da língua falada, tá? Simplesmente ela vem para estruturar, né, uma língua falada que já existia já há muito tempo. Então, galera, vamos só estruturar esse negócio aqui, padronizar para ficar uma coisa, né, comum para todo mundo, né? Então, vamos obedecer essas regras aqui, tal. Tá? Não é que criaram gramática e depois vem a língua falada. Primeiro, a língua falada, você se comunica, ok? Até hoje, você fala o português de acordo com a gramática ou não? Não fala, né? Eu garanto que não. É possível você falar o seu português de acordo com a gramática, tá? Se sim, você poderia pensar assim na hora que você pensa o seguinte, ó, na hora que você fala português, você está pensando se você está usando o adjunto, o adnominal, está usando um vocativo, né, o predicativo do sujeito, tá? O que você está usando? Faz só uma análise sintática? Não faz, né? Então, cara, então esquece de gramática, tá bom? Ou seja, deixa essa gramática, essas regras, muitas regras aí para depois, pro final, tá? Pro final que eu digo
Depois que você está bem fluente, você vai aprendendo a conversar, você está se expressando, já está confiante. Aí você começa a se aventurar, aprender uma regrinha aqui, outra ali, ver porque com a diferença, por exemplo, desse tempo verbal, desse daqui, por que, que eu não uso esse daqui em determinadas circunstâncias, por que, que eu uso o outro, tá vendo? Mas isso, se você quiser se aprofundar no idioma. Se você quiser simplesmente, ó, da forma que eu estou falando para você aqui, ó, vamos voltar aqui. Ó, fala depois de mim. I'll talk to you tomorrow. Eu vou tirar esse will aqui. Vai ficar a mesma coisa. I'll talk to you tomorrow. Eu vou colocar o will. I'll talk to you tomorrow. É a mesma coisa. Mudou nada na conversação. Você entendeu? Olha só a besteira que é eu ficar perdendo tempo aqui tentando pronunciar esse negócio aqui. I'll, já viu? Não sei se você já fez aula aqui. Fez alguma aula que o professor fica pedindo que você repita isso aqui. Ah, vamos treinar a contração do will. Fica lá. I'll, né? Fica fazendo, enrolando a língua, enfim. Isso é bobagem, você perde tempo. Do meu ponto de ver. Quem faz isso, tudo bem. Tá? Nas minhas aulas, aqui, você não vai me pegar fazendo isso, mas de forma alguma, cara. O objetivo meu é que você fale inglês, tá? Você quer falar inglês? Então, se você fala inglês, você tem que concentrar naquilo que importa. Então, olha aqui. O importante é isso aqui. Se você fala para mim, você está conversando em inglês, e você conversa o seguinte, ó, ok, Eliano, sem problema, cara. I talk to you tomorrow. Eu entendi, tá? Isso você já cumpriu, o idioma seu já cumpriu o papel dele, que é a comunicação. Tá? Se você colocar um depois, conforme o seu ouvido vai se acostumando, tá? Você vai ouvindo, você vê que as preposições vão vindo naturalmente, cara. Não é que você vai falar sempre errado, é que você tem que começar de uma forma ou de outra. E para começar, você precisa se comunicar, tá? Estou me comunicando com erros, tá? E tá servindo, a pessoa tá me entendendo, tá? E aos poucos o seu ouvido vai se acostumando, você vai perceber que essas regras vão entrando assim, ó, tá? Por exemplo, aqui vamos colocar o som do to aqui, fica leve, ó. I talk to you tomorrow. Beleza, tá? Você já sabe que eu vou conversar, então olha, talk to you. Se eu quiser jogar isso aqui, por exemplo, no passado, por exemplo, eu conversei com você ontem, por exemplo, tá? Eu vou usar a mesma estrutura, só vou colocar o yesterday. Tá vendo? Tá vendo que eu tô te levando a entender que para você falar um idioma, você precisa de ingredientes. Os ingredientes são os vocabulários, tá? Então é isso que você precisa, montar um bom vocabulário e começar a falar. Fazer com que esse vocabulário, essas palavras, elas se tornem efetivas, elas sejam úteis para você no idioma, tá? Não é simplesmente um apanhado de palavras assim que não servem para nada, ok? Mas se te pergunta uma regra, a diferença de present perfect com simple past, cara, você já ali, ó, solta tudo, você conversa, explica tudo, você já sabe as minúcias de tudo. Cara, isso aí não vai te ajudar a falar. Entender de regras não vai te ajudar a falar inglês. Assim como entender de mecânica não te ajuda a dirigir um carro. Tá bom? Para você dirigir um carro, você precisa entrar no carro e, e sair com ele, aprender a dirigir. Tá bom? Depois aí, se você tiver interesse, você aprende alguma coisa ou outra de mecânica, mas ninguém, tá, precisa saber de mecânica para dirigir um carro. Ok? Então, aqui, por exemplo, você já conversa em inglês, ó. Por exemplo, aqui, eu conversei com você ontem, né? Essa é a minha ideia aqui. Vamos tirar o you daqui e colocar eu. Então você fala assim, eu conversei com você ontem. Mudou nada, só trocou o tomorrow por yesterday. Então fica o quê? I talked to you yesterday. Então, tô lá na reunião, falo assim, ok, alright, so I talked to you yesterday. Tá vendo? Olha só. Eu deixei o talk aparecer. I talked to you yesterday. Pronto. Nossa, mas o talk não tá no passado. Não, não tá no passado. Por quê? O meu objetivo é mostrar para você que com uma palavra, você conhecendo essa palavra e fazendo um bom uso dela, você consegue falar inglês. Ok? Tá, porque vai chegar no ponto que você não vai lembrar de todos os verbos no passado. Isso vai vir com o tempo. Isso vai vir com a sua prática, com a sua vivência no idioma. Ok? É impossível você abrir uma tabela de verbos irregulares ou regulares e memorizar todos os passados. Eu sei a maioria dos passados em inglês? Sim, mas pela experiência. Tá? Desde 96 eu estudo inglês. Então já tem um tempinho ali, tá? Então, ou seja, agora, será que eu conseguia falar nos meus primeiros anos aqui, lembrar de todos os passados? Não. Isso você vai conquistando aos poucos, a experiência vai conquistando aos poucos, mas você sempre vai ter que estar falando, tá?
Então, não importa, ninguém tá nem aí se você usou o passado correto ou não, a não ser o professor. Sabe, eu aprendi inglês assim. Foi difícil depois desapegar disso, de gramática, sabe? Porque o tempo todo eu ficava estruturando a frase minha na cabeça. O tempo todo, all the time, I try to structure, okay, my sentence on my mind. Okay, that really helped me back. Tá vendo? Aqui, ó, isso realmente me segurou. Tá vendo? Agora que eu tô falando, eu não tô pensando em gramática. Saiu correto de acordo com a gramática? Saiu. Mas não é porque eu pensei na regra. Simplesmente porque já tenho essa experiência, essa prática. Então o idioma vai saindo de acordo com aquilo que eu escuto bastante. Eu escuto bastante inglês, então eu vou falar aquele inglês que eu escuto, não é? It's really important to listen to no to English, right? Through podcasts, movies, all right? Listen to music, okay? Anything that can help you, all right? So it's going to be really important and really matters, okay, so for you to master English and build up your vocabulary, you know? Tá vendo? Aí vai saindo, cara, entendeu? E eu falei que é importante você ouvir as coisas aí, tal, tal, parar de parar lá, né? Para você montar um bom vocabulário e realmente dominar o inglês. Aqui o passado dele é talked. Vai ficar um leve T no som dele. Vai ficar um leve T. Vai ser isso aqui, ó. Talked. Só que depois em sequência tem outro T do to. E quer dizer que praticamente vai eliminar um. I talk to you, tá vendo? Não vai ficar talked to you, não vai ficar esse tropeçanho aqui, ó. Tropeçãozinho aqui, ó. Talked to you. I talked to you yesterday. Então pronto que falou, tá vendo que não tem, tá causando muito away, muito, sabe, aquela coisa, nossa, seu passado, que não sei o quê, olha onde se viu, ele usou um verbo que não estava no passado. Ah, cara, isso é de brincadeira, né, irmão? Não é? Então, aqui, ó, se você falar aqui, ó, I talked to you yesterday, muda não, tá? Beleza, guarda o talk e vai embora, cara, né? Beleza, mas agora, se eu falar assim, ó, eu I talked to you yesterday. Eu queria falar assim, eu gostaria de conversar com você. O que você pode fazer? Agora, você vai aprender um gostaria, que é o I'd like. Nossa, mas que cara aquela contração também? É disso que eu quero que você move away, que você fuja um pouquinho. O que é que eu preciso saber, não tá, cara? Calma, aprenda a falar. Isso aqui, tá? É o would, tá? Ele vai jogar todo o verbo ali no like, todos os verbos no ia. Gostaria, falaria, pararia, parará. Ok? Nesse caso aqui, o que é importante você saber? Que o would combina-se com like para virar um eu gostaria. I'd like to. É só isso que você precisa saber agora. Aos poucos você vai ver que você vai conseguir usar esse condicional à medida que você vai fazendo a aula, à medida que você vai praticando. Tá bom? Mas aprenda agora, neste momento, nessa aula aqui, usar o I'd like to. Que fala o quê? Eu gostaria. É assim que você fala, eu gostaria. Fala assim, I'd like to. I'd like. Um leve I'd. Vou forçar um pouco para você pegar. I'd like. I'd. I'd like. Vai ficar bem leve agora. I'd like. I'd like to talk to you. Eu gostaria de conversar com você. Pegou a ideia? Mesma coisa, ó. Talk to you. Talk to you. Agora você colocou o quê? I'd like. Eu gostaria de falar com você. Como é que é então? I'd like to talk to you. Pensa aqui na sua cabeça agora, aqui, ó. Pensa na sua cabecinha agora. O que você precisa para falar inglês? Eu gostaria. I'd like. Conversar. Talk to you. I'd like to talk to you. I'd like to talk to you. Eu gostaria de conversar com você. I'd like to talk to you. Ah, eu quero falar com meu pai. Eu gostaria de falar com meu pai. Você troca you e coloca my father. I'd like to talk to my father. Pronto, cara. Nossa, e a preposição, cara, de leve, cara. Pensa aqui, ó. I'd like to talk to my father. Minha mãe. I'd like to talk to my mother. Se você perceber, por que você fala assim, nossa, os americanos falam rápido, né? Não é que eles falam rápido, é que essas coisinhas, essas bobagens que a gente se concentra bastante o tempo todo e perde muito tempo, preposição, aquilo some na conversação. Os tempos verbais, se é presente, se é passado, o que quer que seja, tá? Somem, eles não têm importância, o que é importante é o contexto, tá? É todo ali, aquele cenário em volta ali do que se trata ali, que faz com que você entenda, ok? Por isso que você, agora, mesmo, pega aí um podcast agora aqui, pega um filme e perceba que alguém falando inglês, perceba que você vai ouvir uma palavra aqui, outra ali. Uma palavra completa, que dá para você pegar o som. As outras tá tudo abafadinha. Por quê? Porque não importa, você precisa do contexto para poder entendê-las. Entendeu? Então,
Eu gostaria de falar com meu pai. I'd like to talk to my father. Com a minha mãe? I'd like to talk to my mother. Beleza. E se eu quero falar, eu posso. Só aprender o quê? Eu posso falar com você. I can talk to you. Ó, de leve ainda. I can talk. I can talk to you. I can talk to you. Tá vendo? Você está conversando em inglês, ó. I can talk to you. Em poucos segundos. Ó. Temos aqui menos de 15 minutos de aula. Você já está falando inglês. Tá? Nossa, mas eu estou falando só. Então, é aí que é, que você tem que controlar a ansiedade, né, cara? Se você não sabe falar inglês ainda, está aprendendo, você tem que. Opa, já estou conversando inglês aqui. Agora, se trocar um verbo aqui, colocar um outro verbo, você precisa praticar ele também. É assim. Né? Por que eu deixo o violão aqui do lado? Não sei tocar violão direito. Um é de enfeite lá, entendeu? O outro deixa aqui do lado. Porque o tempinho que eu tenho, pega um pouquinho ali e vou tentando desenvolver fluência nele. Entendeu? Dá para fazer um pouquinho. Ali, a gente pega ali, né, um tempinho ali, vai fazendo. Não, não é? For too long now, there was secrets in my mind. For too long now. Mas essa é boa. Por quê? Como é que você vai pegando? Como é que você vai desenvolvendo? Tá? Aqui é a prática, cara. Vê que não sai, não é aquela coisa, nossa, limpinho, que som limpinho. Mas eu preciso começar. Eu preciso pegar o violão aqui e começar. Da mesma forma, você precisa pegar o seu inglês, seu vocabulário e começar. Com erros, aqui assim, como eu tô fazendo, com erros, ó. O dedo rela em outras cordas aqui, entendeu? Não pode relar, fica som sujo. Mas sai um somzinho. Peraí, errei, boa. Tá vendo? Não segura as cordas direito. For too long now, there were secrets in my mind. For too long now, there were things I should have said. In the darkness, I was stumbling for the door to find a reason, to find the time, the place, the hour. Oscar dele, waiting for the winter sun. E aí assim você vai indo, cara. Entendeu? Assim como no idioma, você pega o violão aqui, você vai errando, vai enroscando, mas vai indo. Você precisa começar, uma hora você precisa começar, certo? E é agora, né? Vou esperar melhorar minha gramática, vou esperar montar meu vocabulário bem. Comece com o que você tem agora. É isso que você tem aqui? Então você já consegue falar. Vou falar com você. I'll talk to you tomorrow. Eu posso falar com você? I can talk to you. Eu falei com você ontem. Foca no talking yesterday. I talked to you yesterday. Tá vendo? Esquece o passado. Não precisa fazer muito esforço para ficar. I talked. Não? I talked to you yesterday. Yeah. E eu gostaria de falar com você. I'd like to talk to you. Tá vendo? Beleza. Funciona para os outros verbos? Funciona. Se eu pegar aqui, por exemplo, ó, vou ver meus amigos. Outra forma de você falar, nossa, mas qual que é a diferença entre o I'm gonna, se você já conhece inglês, né? Porque os dois aqui são futuros, ó. Qual que é a diferença entre eles? Cara, só guarda que isso aqui é futuro, ó. Você pode falar dessa forma aqui, ó. Pega isso daqui e fazer isso aqui, ó. I'm gonna see my friends. Foca no see. I'm gonna. Eu vou. Você pode falar do jeito. I'm gonna see my friends or I'll see my friends. I'll see my friends. Nem parece, cara. I'm gonna see. Você pega aqui. Eu vou deixar o link aqui embaixo de um vídeo do Bob Canadian e do Brand, do canal Speak English with this guy. É uma conversa entre um americano e um canadense. É bem legal. E você vai perceber, liga a legenda, né? Deixa a legenda em inglês e começa a perceber que eles só enfatizam o que eu estou mostrando para vocês aqui, ó.
to see my friend, to talk to you, tá? E que você vê que você não vai perceber muito ele falando gonna, o futuro will, tá? O would like, não tem. Começa a perceber lá pra você ver, ok? Então aqui fica bem escondidinho, isso aqui ó, fica assim, I'm gonna see my friends. O que você vai fazer amanhã? Aí eu respondo, o mais importante, se alguém pergunta isso pra mim, o que você vai fazer amanhã? E eu respondo, lógico que a pessoa me perguntou em inglês, né? Ok, what you doing tomorrow? Hey, what you doing tomorrow? Doing, well, parece doing tomorrow. Hey, what you doing tomorrow? Não estou estruturando. Eu estou pensando só no what, no doing e no tomorrow. Só estou pensando nisso. What you doing tomorrow? É um jeito de você perguntar o que você vai fazer amanhã. Ao invés de você ficar pensando assim, nossa, qual que é a estrutura que eu uso, inverter o verbo, o will, inverte o verbo to be, enfim, cara, só grava isso aqui. What you doing? Tá? É exatamente isso que você está falando. Eu fiz a contração aqui, tá? Do you. Vou colocar o you aqui para você não atrapalhar muito. Aqui, ó. What you doing tomorrow? Tá faltando aqui coisa aqui gramaticalmente. Gramaticalmente precisa ter um ar aqui, tá? Aí a pergunta fica correta. Na hora da fala você não precisa disso. Na hora da fala você esquece disso aqui que some. Some, 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 some. Okay, bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Tá vendo? What you gonna do? What you gonna do? Cadê o verbo auxiliar ali? Some tudo. Aqui a mesma coisa. Hey, what you doing tomorrow? Pergunta pra mim. What you doing tomorrow? O que você vai fazer amanhã? Ah, oh, see my friends. Tá vendo? Apareceu só see my friends. Esse gonna aqui eu reduzi. Gonna see my friend. Sumindo. Gonna see my friends. Ou simplesmente no número 3 aqui, ó. Vou usar essa aqui. Hey, what you doing tomorrow? See my friends. Cara, não tem diferença, cara. Entendeu? Se entrar no livro de gramática, os caras vão dar 1.500 regras de quando usar o gonna, tá? E mais umas 2.000 diferenças entre um e o outro, tá bom? E depois tem as exceções, cara. Você tá louco. Não é assim que funciona o inglês para falar, cara. Aprenda a falar um bom inglês sem se ficar se pautando demais em regras gramaticais. Você fica louco. Por isso que você não fala inglês. Por isso que você não fala inglês. Apenas se solta um monte de vocabulário e começa a falar da forma que eu tô aqui, ó. De leve, você tá vendo? Assim como cometo erros para tocar um violãozinho ali, você comece a cometer erros também na hora de falar, mas fale, mas toque alguma coisa. E vai saindo, conforme você vai praticando, tá? Você vai melhorando. Beleza? Ó, vamos fazer mais uma aqui, ó. Por exemplo, você aprendeu aqui have breakfast, certo? Você aprendeu have breakfast, que é tomar café da manhã. Então, eu vou tomar café da manhã. I'm gonna have breakfast. I'm gonna have breakfast. I'm gonna have breakfast. E se eu quero falar, eu gostaria de tomar café da manhã. I'd like. Aí você junta com have breakfast. I'd like to have breakfast. Tá vendo? E se você quer falar, eu posso tomar café da manhã. I can have breakfast. Eu posso. I can. Tá vendo? Tudo é questão de agora eu memorizar esses I'd like. You can. Aí eu vou juntando com outras palavras que eu vou aprendendo. Eu posso tomar café da manhã. I can have breakfast. Eu vou tomar café da manhã. I'm gonna have breakfast. Eu gostaria de tomar café da manhã. I'd like to have breakfast. E vamos imaginar que eu quero falar que, no caso, eu, eu tomei café da manhã, e aí? Nossa, mas eu não sei o passado. Aí entra naquilo que eu falei para vocês. Se você não sabe o passado do verbo have, nesse caso aí, o que você tem que fazer? Simplesmente o contexto vai jogar sua fala para o passado. Tá? Então, ou seja, eu não sei o passado do have. Eu quero falar que eu tomei café da manhã. Não é? O que eu vou dizer? Tá? A pessoa pergunta, você tomou café da manhã? Perguntou para mim, falou assim, yes, I have breakfast. Normal, você vai ter que responder dessa forma, porque é aquilo que você tem em mãos. Você não tem ainda um verbo no passado. Você não pode deixar de falar, porque você não lembra um verbo do passado, você não sabe. Simplesmente se comunica. O mais importante para mim, você tomou, do you have breakfast? Você chega na minha casa, é lá, 8 horas da manhã. Eu pergunto, do you have breakfast? Pelo contexto, você vai deduzir que se eu estou perguntando se você tomou. Nossa, mas eu não estou ouvindo o auxiliar. Você não vai ouvir o auxiliar, cara. Algumas pessoas falam um pouquinho mais lentamente, mais calmo, você acaba ouvindo, né? Did you have breakfast? Tá bom? Ok? Mas, da forma que eu perguntei aqui, saiu só simplesmente did you have breakfast? Eu não preciso falar did you, pra você entender. Simplesmente eu
Você tá vendo que seja que no caso não é próximo do que você escuta nos filmes, a pessoa fala, "Do you have breakfast?" Né? "Oh, do you have breakfast?" Não é isso? É assim. Mas será que não é present perfect? Para você que deve estar pensando, já estudou um pouco mais de gramática inglesa. Mas esse aí não seria o caso do present perfect, simple past? Cara, calma. Você já está se comunicando bem inglês? Se não, só use só. Não faça muita oba-oba entre present perfect e simple past. Então você fica louco, você não conversa inglês. Agora, não, já uso muito bem inglês, já converso, tal. Aí é o caso de você ver qual que seria a diferença entre um deles aqui, né? Do present perfect e do passado simples, tá? Beleza? Mas se você quiser interessar, deixa aqui nos comentários que eu faço uma aula com isso também, tá? Que não vem o caso agora, tá bom? Então, do you have breakfast? E aí eu falava, ah, no. E aí eu tô com dúvida de como responder. Não tomei café da manhã. Como é que eu falo isso aí? Usa qualquer não que você quiser. Você conhece algum não em inglês? Você tem um no? Você tem um not? Talvez você saiba o don't? Talvez você tenha o I'm not? Tá vendo? São coisas que eu tô pensando que talvez você conheça. O no, o not, o don't, o I'm not. Não sei qual deles você conhece. Mas qualquer coisa, qualquer não que você me der na hora da comunicação aqui, ó, na pergunta que eu fiz para você, do you have breakfast? Ou a pessoa perguntou para você, do you have breakfast? E você responder, não, não tomei café da manhã. Ok? Você pode falar assim, olha só, então vamos começar com no. No, o que tomar café da manhã então? Have breakfast. Oh, I know have breakfast. A pessoa vai te entender. Oh, I not have breakfast. Oh, no, I don't have breakfast. Ou I'm not having breakfast. Todos eles estão errados aqui? Todos eles estão errados. Gramaticalmente está. Mas essa não é o ponto. O ponto é você estar sempre conversando. Quanto mais você focar em comunicação, fala, mais você desenvolve fluência. Se você pensar, você tiver uma criança que está desenvolvendo fluência em português, aí no seu ambiente familiar, ok? Ela está aprendendo, sei lá, tem 1 ano e meio, 2 anos, não sei. Começa a perceber quantos erros ela comete em português. Mas o tempo todo ela está se comunicando. Ninguém coloca objeção nenhuma, nenhuma restrição para ela. Não, vai ter que falar gramaticalmente correto. Olha só a regra é essa. A regra do passado, condicional, cadê a preposição, criança? Alguém fala isso para a criança? Não, a criança está livre, solta, à vontade. Ela está cercada de elogios, de incentivo para poder desenvolver o português dela. Muito pelo contrário, numa aula de inglês, pancada, pancada, pancada só. Coloca o auxiliar, preposição correta, inverte. Tá parecendo no exército, pô. Pra esquerda, soldado, pro papai, vai. Era assim, quando eu fiz o exército era assim. Falar um idioma não é, cara. E coloca a preposição correta, olha o do. Não, já falei pra você, agora é did. Não é to, é for, inverte, faz de novo, fala mais alto. Você falou a frase inteira, faltou uma preposição. O professor falou assim, fala de novo pra corrigir a preposição, desta vez é o for, e dessa vez aqui é o to. E aí vai, cara, você fica louco, como é que você fala inglês assim? Hã? Então qualquer coisa que você falar aqui, ó, fica correto. Comunicação, tá bom? Nossa, mas tô aprendendo errado. Cara, então fala-me qual que é o certo. Você sabe falar o certo? Não sei. Então, cara, se você não fala, não sabe falar, quer falar o certo, mas não fala, por que você vai causar muito auê para falar assim, não, eu quero falar certo? Comece a falar. Faça um comparativo com andar de bicicleta. Andar de bicicleta você precisa cair. Para falar inglês você precisa cair, você precisa errar. O cair do inglês não machuca tanto. Você passa uma vergonhinha ou outra ali, mas é normal. É normal. Só fala e vai embora. E aí? Se você fala que o correto seria I didn't have breakfast, ou simplesmente uma resposta curta, né? No, I didn't. Enfim, cara. Se você fala assim, comunique-se. A pessoa está te entendendo? Começa a ver isso, ó. O principal é isso. As pessoas estão me entendendo. Então, cara, fechou, acabou. Você vai percebendo que seu inglês a cada dia vai melhorando. A gramática vai entrando, vai funcionando. Você vai percebendo que você vai conversando a cada dia melhor. Tá? O seu inglês ele vai estar funcionando e você vai estar falando cada dia melhor. Beleza, acho que tá bom, né? Ok? Então,
Nos vemos. Se gostou da aula, essas dicas aqui, tá? Até te fazer soltar grave, você falando, né, o áudio, tá? Eu tenho, aqui tem, para deixar nos comentários aqui, e tem também no Instagram um canal em inglês para você, Eliano Santos, inglês para você. Você pode me mandar talvez até o áudio que você gravar aí, você pode me mandar ali pelo Instagram, não sei se consegue mandar áudio pelo Instagram, né? Se você gravar para ele, pode dar, né? Enfim. Ou até mesmo no Instagram, tem lá na bio lá, o meu WhatsApp, você pode até mandar por lá, entra no WhatsApp, manda, olha, dá um vídeo no meu áudio, como é que ficou, eu dou uma olhada lá, tá bom? Ok? Então é isso aí. Então, até a próxima. Bye, take it easy.